Bom dia, professores. Aqui é a Tatiane, técnica da IFAP. Bem-vindos à recuperação e aprofundamento de matemática. Hoje nós estamos com nós estamos na etapa, né, do ensino médio. Estamos com o professor Valdir. Bom dia, Valdir, e boa formação a todos. Bom dia, Tati. Bom dia, colegas professores, professoras. Estamos em mais um encontro com vocês, com os nossos colegas, com os nossos pares, já falando em metodologias ativas, já estamos com os nossos pares, e o processo de ensino e aprendizado ele é constante, ele se traduz a todo momento, e em qualquer espaço, Por isso que hoje eu troco um pouco a minha fala de sala de aula para espaço educacional, Porque todo local, todo espaço é um espaço de possibilidades, Que nós podemos e devemos aproveitar sempre que possível, Hoje nós estamos, eu olhei ali para fora, Nós estamos num dia bem quente, Nós já estamos começando a ter dias mais quentes. Particularmente, eu gosto um pouquinho mais do frio, eu me sinto mais confortável, mas nós estamos num dia mais quente, onde nós acordamos mais cedo. Na verdade, o calor tira a gente da cama, E isso também é um processo matemático, fisiológico, Se a gente for começar a verificar a função que nós temos em relação ao corpo humano, Qual é a função do corpo humano? E aí, quando eu estava trabalhando com essa faixa etária do ensino médio, para dar sequência ao início de formação, de funções, os conceitos, eu trazia o corpo humano para a gente falar de funções, para o aluno entender por que a gente está trabalhando funções, o que é função, E aí eu usava o corpo humano, Que o corpo humano, nós sobrevivemos em função do ar que respiramos, em função do alimento, em função das situações climáticas, em função do coração que funciona bem, do rim, e se um deles der um probleminha, automaticamente a gente vai ter uma reação, originada dessas funções, que vai nos alertar, Então, sempre que possível, eu utilizava desses processos para iniciar a parte conceitual das atividades que eu realizava, trazendo o conhecimento do aluno, para dentro da sala de aula, para entender e partir, das proposições que o aluno traz, para que a gente possa causar o processo de pertencimento do aluno. Bom, relembrando que nós estamos ainda num período híbrido, Estamos numa situação mais amena, em relação aos protocolos de saúde, o que não quer dizer que que não precisemos mais seguir protocolos, não. Precisamos, sim, continuar seguindo os protocolos, Precisamos continuar cuidando, do processo físico e mental de nossos alunos, Da integridade física e mental dos nossos alunos, dos nossos colegas professores, de toda a comunidade acadêmica e seu entorno e dos territórios onde os nossos alunos estão inseridos, Porque, afinal de contas, é um processo orgânico, e que nós podemos carregar em qualquer ambiente em que nós estejamos. Então, todo esse processo de formação que nós fizemos com vocês, desde o primeiro bimestre desse ano, foi um processo que precisou talvez de uma adaptação maior para as necessidades que vocês estavam tendo no momento, e que nesse momento nós ainda continuamos com essa necessidade de adaptação por conta do processo híbrido em que nós estamos vivendo, Então, sempre que for necessário, vamos adaptar as atividades propostas, as sugestões que nós fazemos,
né? Mas também vamos aproveitar esse momento e vamos aproveitar, né? Se tivermos ferramentas tecnológicas, né, para melhorar a curiosidade desse aluno, para que a gente coloque ele em contato com esses outros processos que hoje nós, ou por amor ou pela dor, né, tivemos que adotar em nossas vidas, né, mas que agora elas já se traduzem num processo, né, contínuo para nós e que é o momento de nós virarmos a chave e continuar, né, esse processo de formação, porque o aluno ele já vem nesse outro processo meio híbrido, né? Cabe a nós agora fazermos essa ligação e mantermos esse processo para um aluno mais ativo, autônomo, empoderado, né? Responsável. É claro que nós vamos reorganizar o nosso processo para que a gente possa formar o aluno para esses processos, como a gente vem falando desde as atividades lá em pequenos grupos, né? Então, hoje, Tati, colegas professores, nós vamos retomar a agenda da sequência de atividades 2, né, por conta de um processo, né, na última formação, o processo ele foi muito ágil, muito rápido, né, pelo processo que nós tínhamos que passar para vocês da atividade final proposta, mas também para que as aulas do Centro de Mídias pudessem nos acompanhar nesse processo, porque estávamos ficando muito distante, o processo de formação com o processo das aulas do Centro de Mídia. Então, nós vamos retomar esse processo da SA2, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que a gente possa dar continuidade. Então, hoje é 26 de agosto, né? Estamos trabalhando na formação de professores, etapa do ensino médio, retomando a SA2 do volume 3 do componente curricular de matemática, né? Para os professores que precisam ainda retomar o material, né? Eu vou pedir para que a Tati e o apoio técnico coloque para vocês o acesso no chat do material, ou se vocês estiverem de posse dos slides, é só clicar no link que vocês serão direcionados, né, para o material de trabalho desse bimestre. Bom, os objetivos que nós temos é apresentar e refletir, né, alguns pontos da estratégia do Design Thinking, né, analisar e refletir sobre alguns pontos relacionados ao trabalho ativo e colaborativo, né, e apresentar e refletir sobre etapas, né, e a relação de atividades, né, com foco na metodologia ativo, focando o Design Thinking, né, e o material Aprender Sempre. Então, esse processo é um processo que não se resolve de um dia para o outro, a gente já tem comentado isso, é um processo, e processo tem suas fases, processo tem sua maturação e sua adaptação, né? Tanto para nós, professores, quanto para nossos alunos, né? Então, o ideal é que nós, né, hoje em sala de aula, com a retomada do processo ativo, eu assumiria a sala de aula invertida como metodologia padrão das minhas aulas, né, tanto para esse ano quanto para 2022, e adotaria mais elementos de outras estratégias para que a gente pudesse potencializar o processo de ensino e aprendizado desses alunos que chegarão para a gente agora ou chegarão em 2022, né, com os níveis diferenciados de aprendizado. Então, precisamos pensar nesse processo, né, e pensar em itens diferenciados faz com que a gente pense também que as nossas avaliações processuais internas, né, do professor precisa também adotar esse modelo diferenciado,
porque modelos padronizados nós já teremos, né, nas avaliações de larga escala, né, e também teremos já esse ano para que a gente possa analisar e refletir como foram esses 2 anos e o que precisamos nos atentar para os anos seguintes. Esse ano também teremos o processo de SAEB, né? Então, é importante que a gente entenda, né, que o SAEB, nesse momento, é importantíssimo para que a gente possa analisar e planejar o futuro, né, para que a gente entenda qual foi o maior impacto, né, onde está o maior impacto desse processo pandêmico que nós vivemos, né, e onde nós precisamos nos atentar a outras situações e a outros processos ativos, né? Principalmente pensando na personalização do processo de ensino e aprendizado, que vai ser a temática dos próximos encontros, né? Em como nós podemos personalizar, né? Sem pensar em atividades diferenciadas para cada aluno, né? Então, nós vamos mobilizar o que nós já fizemos de formação para que a gente chegue nesse processo de personalização. Bom, nós estamos usando o material de apoio, né, a sala de aula inovadora, né, estratégias pedagógicas para fomentar o aprendizado ativo dos autores, né, do Fausto e Twine, né, da editora Penso, né? E vamos retomar aqui o processo de 15 de julho, que foi a sala de aula invertida e o aprendizado entre os pares, né, o peer instruction, né, da aprendizado entre os pares, né, para que a gente possa se situar, né? Então, essa aula ela foi anterior ao processo, né, de férias, né, o processo de recesso dos professores. Então, eu sei que é um período conturbado, né, que tem conselho de classe, tem parte administrativa. Então, para quem não conseguiu participar desse processo, né, ao vivo com a gente, conosco, nesse dia, deem uma olhadinha nesse processo, nas aulas, na formação de 15 de julho, né, para que vocês tenham um material mais palpável para a sala de aula invertida e o peer instruction. Então, pensando na sala de aula invertida, nós temos um processo de inversão realmente da concepção do modelo pedagógico e modelo mental do aluno e do professor, onde o aluno passa em casa, né, a ter momentos em que ele precisa estudar a parte conceitual, pesquisar esses conceitos e pesquisar as palavras que ele não entende, né, e assim ir criando, como nós falamos anteriormente, né, um letramento, né, matemático, né, criando repertório para as suas discussões, né, dentro do grupo de trabalho, né? Então, realmente há essa inversão, e quando ele vem para a sala de aula, ele vem preparado para uma aula mais significativa e para desenvolver atividades, né, para desenvolver problemas e atividades relacionadas ao conteúdo. E a melhor forma de se fazer isso é colocando-os em grupo, para que eles façam a discussão entre os pares, para que eles discutam entre eles o que eles perceberam dos conteúdos, quais foram as dificuldades, para que eles resolvam as atividades propostas, e a partir daí o professor, por meio da observação, possa levar intervenções em que podem recuperar ou potencializar aquele grupo de trabalho, né, mediante a situação em que cada um se encontra. Então, como eu falei, eu adotaria hoje uma metodologia de sala de aula invertida, né, e traria elementos do processo em grupo, do aprendizado entre os pares, do design thinking, para que eles pudessem
né, dentro desse bojo do preparo, né, de atividades que eles vêm para a sala, para o desenvolvimento de atividades, e o professor vai fazer a observação e, na necessidade, vai fazer a explanação do conteúdo, mas também vai potencializar por meio de intervenções para o aluno que precisa recuperar, para o aluno que já está num processo dinâmico e precisa se aprofundar, né? Então, esse é um processo que eu utilizaria para as próximas atividades minhas em sala de aula, que eu utilizaria, né, para a minha vida e para o início de 22, seguramente, né? Então, hoje nós continuamos dando a ênfase no Design Thinking, né, como processo de metodologia ativa para o nosso aprendizado. Vamos falar um pouquinho das concepções, né, do funcionamento, das etapas e vantagens de se trabalhar esse processo de design, lembrando que muitas dessas concepções, funcionamentos, etapas e vantagens, nós já trouxemos na metodologia do trabalho em grupo, na sala de aula invertida, no aprendizado entre os pares, né? Nós vamos trazendo novos elementos para que a gente pense o processo de sala de aula, e esse processo ele tenha mais um modelo protagonista do aluno, né? Onde a necessidade dele é de criar, né, de discutir, de repensar, e nós vamos trazendo elementos para que ele possa ter esse processo de discussão. Então, no Design Thinking, a gente tem um pensamento do designer, né, o pensar como designer, um pensar arquitetado, é um processo, né, de trabalho arquitetado. Então, como todo trabalho arquitetado, ele tem suas fases, ele tem a metodologia de trabalho, né? Então, nós temos aqui como funcionamento, né, e como situações, né, as práticas que podemos realizar dentro desse processo, né? Então, é um processo que ele trabalha com uma problemática, e essa problemática ela pode ser uma problemática de resolução de um problema de funcionamento de uma máquina, né, como também a problemática de uma área de serviço, né, por exemplo, a parte de correios, né, como que administrar melhor para que as cargas cheguem com maior segurança, né? Ou até mesmo, né, uma problemática de supermercado, né, que é como que eu diminuo as filas dos meus clientes no supermercado, principalmente no período lá entre o dia 1º e o dia 10 de cada mês, que é um período que a gente sabe que entra, né, que tem a entrada salarial de todos os funcionários, então esse período é um período grande de acúmulo de pessoas no mercado. Então, todas essas problemáticas, elas podem ser trazidas à tona, podemos contribuir trazendo à tona os vieses matemáticos que todas essas atividades trazem, mas também podemos nos utilizar de conceitos, né, da parte prática, né, da problemática dos conceitos, né, matemáticos, para que os alunos possam se debruçar e trazer soluções para essas problemáticas que são pertencentes ao processo de ensino de matemática, mas que também estão enraizadas em nossa sociedade, nos territórios em que os alunos vivem, e assim por diante. Então, essas práticas, elas precisam ser trabalhadas, né? E como nós dissemos anteriormente, é um processo, né? Nós vamos trabalhar com processo e o aluno precisa entender esse processo em que ele está trabalhando atualmente, né? Então, quais são essas fases, ele precisa compreender. Ele precisa ter, dentro desse funcionamento, argumentos para que ele defenda,
né, a tese em que ele está trazendo. Então, a gente vai ter lá num processo, numa das fases, a chuva de ideias, né, um processo que nós vamos ter ideias de todos os alunos do grupo, mas eu preciso ter argumentos para trazer essa ideia, e trazer argumentos significa que eu conheço um pouco do processo, que eu conheço a dinâmica do conteúdo, que eu pesquisei e que eu tenho condições de colocar aos meus colegas o que eu estou pensando, né, de uma forma em que, ao mesmo tempo, né, eu traga argumentos, né, positivos para que a gente possa desenvolver essa ideia. Então, nós temos aqui na parte de etapas, nós temos a parte de imersão, a parte de ideação, né? A prototipagem e o desenvolvimento. Então, a imersão, os alunos eles vão se debruçar sobre aquela problemática, eles vão discutir, né, como que as possibilidades de trabalho, né, desse processo, né, que eles estão tendo, e nós vamos ver um processo ao final. E aí depois eles têm a ideação, que é a chuva de ideias, eles precisam verificar possibilidades para a resolução do problema, quais são os processos de resolução, e aí eles partem para a prototipagem, né? E a prototipagem ela pode ser, como eu disse, tanto um processo de eu criar uma engrenagem nova para uma máquina, e testar para ver se funciona, para que a gente possa produzir para as outras maquinárias, ou pode ser um processo de serviço ou social em que a gente queira, né, resolver um problema como os da fila, mas que a gente possa também, dentre aos territórios, né, resolver uma problemática por meio de uma informação, né? E aí, depois dessa prototipagem, a gente faz todo o protótipo, todos os testes, né? Vai para o desenvolvimento, para campo, verifica se o produto final está de acordo com o esperado ou se precisa de algum ajuste. Se ele precisar de ajuste, voltamos para a mesa de trabalho, fazemos os ajustes e voltamos para os testes de desenvolvimento e relação do produto final, né? É claro, sempre ao final, trazendo para a turma toda quais foram as ideias e qual foi o processo inicial e a melhoria desse produto até chegada do produto final, né? E como eu disse anteriormente, né, nós temos diversas vantagens em trabalhos com o Design Thinking, que é o trabalho do colaborativo, do pertencimento, né, do protagonismo, da autonomia, da eficiência acadêmica, né, que é o processo que o aluno se debruça para aquele conteúdo, que ele se debruça para entender o processo de ensino e aprendizagem, a sistematização dos resultados, que a gente precisa trabalhar com todo cuidado, porque o nosso mundo é uma sintetização e uma sistematização de dados, né? E, é claro, a criatividade que a gente precisa fomentar no nosso aluno, desde a educação infantil, né, até as formações de ensino superior, né? Então, repensando esse processo, né, que a gente tem das vantagens, nós já falamos muitas delas nas formações anteriores, como que essas vantagens poderiam potencializar o processo de aquisição de conhecimento. Então, esse processo ele é ativado, né, sistematicamente mediante as orientações e as propostas que nós, professores, levamos para nosso espaço educacional, né? Nesse caso, nós levamos para a nossa sala de aula, né? E para que a gente pense, né, essa revisitação, né, com o material Aprender Sempre, para que a gente faça esse link com o material Aprender Sempre, né, o Design Thinking ele tem um processo
né, todo construtivismo, né, de todo construtivo, né, e ele tem também o processo de formação, de ideação, de protótipo. Então, para que o aluno não perca nenhum desses processos, né, a minha sugestão é que ele trabalhe um mapa mental, né, pensando os modelos mentais, e aqui no nosso material do Aprender Sempre, né, se eu não me engano, em todas os níveis tem, né, desse eu peguei da terceira série, né, do ensino médio, né, no volume 3, nós temos essa diagramação, né, e ele diz assim para a gente: professor, sugerimos que após essa etapa apresente um mapa conceitual abordando sobre a definição de grandezas proporcionais e classificando-a. Ou seja, né, aqui a sugestão é que o professor apresente, né, esse mapa conceitual, e a minha sugestão é que nós coloquemos os nossos alunos para realizar mapas mentais como estratégia, né, para o processo de consolidação do que foi realizado por eles na atividade, né, e que seja um material, né, de estudo para eles diariamente, né? Então, além de servir para que a gente guarde os modelos mais sistematizados nas nossas aulas, ele também vira um resumo para aquilo que nós precisamos estudar, né? Então, nesse momento, Tati e colegas professores, eu vou pedir, né, a contribuição de vocês, professores, né, dos nossos colegas, né, para verificar, né, eu estou falando do Design Thinking, do Design Thinking, eu gostaria de saber se vocês já participaram de alguma reunião ou momento em que ocorreu o processo, né, de realização do Design Thinking. Se conseguiram participar, como foi, né, esse processo do Design Thinking. Enquanto vocês vão contribuindo, né, com o processo aí de escrita, eu sei que tem um delay entre a gente transmitir a questão para vocês e a chegada dessa resposta, né, dessa contribuição de vocês para a Tati, né? Então, eu vou trazer a proposta de atividade aqui, daqui a pouco eu retomo, né, essa atividade com vocês do processo de contribuição. Então, olha só, eu peguei o material do Aprender Sempre lá do terceiro médio, né? E lá tinha uma atividade sobre bactérias, né? Sobre o processo de crescimento bacteriano, né? Então, nós pensamos o seguinte, né? É só um cálculo? Não. O entender o processo de crescimento e entender o que são as bactérias, né, caminha por dois vieses, né? Um viés de que a bactéria faz mal, né, ao nosso convívio, e a bactéria também faz bem ao nosso convívio. Agora, qual é a linha que separa esses dois momentos, né, da bactéria ser mocinha ou ser vilã no processo? Então, eu trago essa proposta de atividade para que os nossos alunos possam, né, para que os nossos estudantes possam, por meio, né, da sua atividade em grupo, né, desenvolver esse processo, então, utilizar de diversas áreas do conhecimento, né, para o desenvolvimento dessa proposta, né, e que respondam à questão primária, se o crescimento bacteriano é mocinha ou vilã, e como produto final desenvolver, né, um material que explique à população, né, em quais casos ela é mocinha, em quais casos ela é vilã, e nos casos em que ela é vilã, como nós poderíamos amenizar esse impacto à nossa saúde e aos nossos territórios e à nossa sociedade. Então, eu propus uma atividade de uma sequência de atividade, que são 8 aulas, para que a gente tenha um processo todo desenvolvido aí nesse encontro e nesse caminho, né?
Tati, antes de eu prosseguir, eu vou pedir aí para que você me traga as contribuições dos professores, por favor. Bom dia, então, novamente, os professores, né? Eu estou aqui no chat da primeira série. Muitos professores comentaram que não participaram, Valdir. Então, por exemplo, a professora Márcia comentou que ainda não participou. O professor Márcio comenta que nunca nem ouviu falar. Vou lá no chat do segundo ano. No segundo ano, muitos comentaram que não, ainda não, né? Por exemplo, professor Misael, o professor Luiz comentou que não. Muitos comentando por que está usando o termo em inglês. Deixa eu ver no terceiro ano. No terceiro ano também, professores comentando que também nunca tiveram contato, né? Ou que não participaram. O professor Gilmar comentou aqui no terceiro ano, a professora Regina e a professora Adriana. Muito obrigada, professores. E um recado aqui, que eu vi que o pessoal já está comentando, né, Valdir? Era um dos comentários antes da gente entrar no ar, né, sobre o material. Eu tenho informações aqui que chegou um comunicado informando que na capital e grande São Paulo, o material do professor, a partir do dia 22 de agosto, já estavam indo para as escolas. É mais a questão mesmo de logística, tá, professores, das entregas. O caderno do aluno, a partir do dia 17 de agosto, também saiu para entrega. No interior, a data que eu tenho aqui é a partir do dia 19 de agosto para o professor e para os alunos, dia 18 de agosto. Então, é mesmo uma questão das entregas mesmo, tá? Então, tá para chegar aí esse material para vocês impresso. Obrigada, Valdir. Obrigado Tati. Tati, vou me permitir alguns comentários aqui, né? Os professores não utilizaram, né? E eu vou fazer uma ligação, né, que não estava prescrita aqui no nosso papel. A professora Márcia, o professor Luiz, o professor Misael, né, o Gilmar, a Regina, a Adriana, né? Por que eu estou trazendo a palavra, né, o processo design thinking em língua inglesa, né, porque é um pensamento arquitetado, um pensamento em designer, porque vocês vão achar ele nas redes de pesquisa, nos livros, como design thinking, né? Vocês não vão encontrar com outra nomenclatura, né? Ele até traduz para a gente, né, como um pensamento em designer, né, o pensar processualizado, o pensar arquitetado, né, mas nós também precisamos nos inteirar um pouquinho desse linguajar, porque o nosso aluno também vai precisar se inteirar desse processo. E aí, professores, só para a gente traduzir um pouquinho, né, do processo do design thinking, eu até estava falando para a Tati ainda há pouco, que ontem eu dei uma aula, né, sobre etnomatemática, né, falando da origem da palavra etnomatemática, né, e dos conceitos etnomatemáticos, que eu relacionei, né, esse processo de construção do design thinking, que a gente acha e que a gente fala que é muito moderno e atual, ao processo de construção, né, das moradias e ao processo matemático, né, da não formalização, né, das comunidades africanas e afro-brasileiras e indígenas, né? Então, qual era a dinâmica de um processo, né, dentro das comunidades africanas, indígenas e afro-brasileiras? Nós tínhamos um problema, né? E aí nós nos reuníamos para discutir esse problema, aí nós tínhamos ideias de como resolver, e aí depois nós colocávamos essas ideias em prática, né? Olha o processo todo que nós fizemos aí, e nesse processo todo, que está todo carregado de processo matemático, de quantidades, né, de homogeneidade do processo lá
da lama para que ela vá para a parede, qual é a consistência que ela precisa ter, então qual é a proporção de barro e qual é a proporção de água, né? Qual é esse material, né? Que só como informação, Tati, o barro utilizado para fazer o chapisco lá nas moradias era o barro que as formigas trabalhavam. Quando a gente mexe no formigueiro, não tem aquele barrinho que é todo fininho, né? Aquela terrinha que é fininha, era essa terra que era usada. Então, olha só, o Design Thinking, ele vem num processo para a gente, e eu chamo os professores a conhecerem, porque é interessante de repensar, né? Em trazer o processo de construção da não padronização para a padronização, trazendo ao aluno um processo problemático, qual é a problemática, né? Como que o processo de reunião cultural ali do grupo resolveria isso, qual é a chuva de ideias, vamos fazer um protótipo, né? E vamos realizar. Então, isso ele antecede a formalização, né? Para que a gente possa depois trazer a formalização para resolver problemas que são parecidos ou são iguais a esse. Bom, me estendi demais, vou partir para a nossa apresentação aqui para o nosso slide. Então, eu tenho aqui, falando em problemas, né, de crescimento bacteriano, a gente tem, dentro das nossas habilidades essenciais, os problemas relacionados à proporcionalidade, né, ao dobro, isso já no quinto ano, né? Então, a proposta é trazer a vocês uma sequência, né, de processos de aula, né, para que a gente consiga desenvolver esse passo a passo. Então, na primeira aula, fazer as orientações iniciais, e eu trouxe para vocês alguns textos que eles trazem a conexão, né, dessa parte do processo bacteriano, né? Então, olha, toda bactéria faz mal, bactérias conheça, né, várias utilidades das bactérias. Então, é um texto disparador para que o nosso aluno possa, a partir daí, começar a trabalhar o seu processo de investigação, né, e chuva de ideias. Na segunda aula, né, eles fazem a primeira hipótese, né, e as possíveis soluções, depois das discussões, argumentações, né, desenvolvem questionários, se for necessário, para que a gente entenda se as pessoas entendem o que é uma bactéria e onde elas estão presentes, né? Uma ideia, né, para os alunos otimizarem o processo, né, é criar o mapa mental ou Padlet, pensando que esse processo de questionário também já pode ser feito diretamente no Google Forms, para que eles não precisem digitar depois todas as respostas, né, e podem mandar digitalmente também para as pessoas responderem, né? Na aula 3, eles colocam em práticas esses processos de entrevistas, né? Então, vão montar as questões, verificar público-alvo, anotar resultados, né? E falei aqui do Google Forms, né? Então, olha só, nós estamos atingindo habilidades que previamente não estava elencada na parte técnica matemática, né? Nós temos todo um processo de aquisição de conhecimento que não era o objetivo principal da aula sobre o processo lá de volumes e o processo de crescimento, né, exponencial de uma bactéria, né? E na aula 4, a gente traz uma interação do grupo para fazer a ideação, né? Eles vão, mediante as respostas que eles tiveram, vão verificar qual é a ideia mais próxima que eles precisam desenvolver para que eles consigam informar, né, a população dos benefícios e dos prejuízos bacterianos e de como é feito esse crescimento, de como ele se produz. É uma produção, é um crescimento exponencial? Ele é um crescimento exponencial de base 2? Ele é um crescimento
né, quadrático, né? Então, como se dá, como que a gente entende matematicamente esse crescimento? Aí eles discutem, né? Ele faz o brainstorm, né? Que é as discussões e aprovações da chuva de ideias, né? Sobre as principais hipóteses, né? E com os dados analisados, né? Cada grupo começa, né? Já trabalhar os seus argumentos, né, e que justifiquem o caminho a seguir, né? Então, os argumentos que nós comentamos anteriormente é para essa justificativa, né? Para que eles deem conta dessa justificativa, né? E aí, na aula 4, né, eles fazem a votação, né? Pensando que nós temos aulas duplas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do material, a gente vai adequando esse processo a todo o material, né? Inclusive a realização das atividades propostas no material faz parte desse processo, né? Então, eles fazem a votação, eles se organizam num Padlet ou num outro produto, né? E começam a organizar, começam a trabalhar o projeto, né? A dar cara para o projeto em que eles vão desenvolver, né? Após a construção conjunta desse grupo, né? Cada grupo faz o planejamento sobre o desenvolvimento, e aí ele começa a criar o material, né? Que ele vai apresentar ao final, né? Então, o processo, ele precisa que, e somos nós, professores, né? Que indicamos esse processo do protótipo, né? E quais as orientações e quais as etapas que os alunos vão passar, né? Se eu quero que eles me tragam a formalização matemática do conceito, ou que eles me tragam somente como que o processo, é nós que vamos determinar nas orientações iniciais como esse processo ele vai se desenvolver. O que nós queremos ver no produto final, né, matematicamente falando, nós vamos pedir aos alunos nas orientações, né? E aí, então, os grupos desenvolvem suas soluções e orientações na aula 6, né? E passa para, né, a prototipação, né? Vão trabalhar com os protótipos e os encaminhamentos, né? Eles podem fazer a prototipação direto com os alunos da escola ou com a comunidade no entorno ou em suas casas, fazem esse registro, né? Verificam se o produto está adequado, se o consumidor final entendeu todos os processos lá do nosso produto final, né? Que pode ser, como eu disse, um panfleto de orientação, né? Se ele está bem claro, se ele está bem idealizado e de fácil entendimento, né? E aí, se necessário, faz a adequação final e, ao final, cada grupo apresenta as melhorias, né? Como foi o processo, e monta toda essa dinâmica, né? De construção aí de conhecimento, né? E é claro que, né? No processo avaliativo, né? A organização da equipe, a criatividade, né? A viabilidade, né, impacto social, a qualidade dos dados, né, e os conceitos matemáticos abordados, entre outros, professor, que o senhor já faz no meio de observação, também pode ser levado em conta, né, são algumas sugestões e exemplos de como nós podemos avaliar, né, esse processo todo em que nós estamos trazendo para vocês, né? Então, como observação, a temática pode ser trabalhada em diversas linhas, né? Principalmente se a gente pensar de corpo humano, da parte de alimentação, né? E todo o processo que a gente tem de tramitação aí da nossa produtividade com os alunos, né? Então, essa era a sugestão que eu trago para vocês, aí pensando no material Aprender Sempre e utilizando o material Aprender Sempre, porque esse crescimento pode ser utilizado de diversas formas, desde esse projeto, desde a educação
infantil até o ensino superior. Então, nessa formação de hoje, o nosso tempo vai se findando, nós apresentamos alguns pontos do Design Thinking, né, ou do processo, né, do pensamento arquitetado, né, nós pensamos e refletimos o trabalho ativo e colaborativo e apresentamos uma atividade com foco no material Aprender Sempre, inclusive utilizando uma das atividades do material Aprender Sempre, né? Então, nós fizemos agora a transmissão de etapa com 45 minutos, nós vamos para a transmissão de ano e série, né, que também é composta de 45 minutos, e é uma parte mais prática, né, do processo de formação, e nos próximos 90 minutos, após a transmissão de ano e série, o desdobramento para o planejamento dos próximos 15 dias, vocês, professores, com os seus pares, né? Peço para vocês que façam a avaliação da nossa formação, né? Que contribuam com a avaliação de nossa formação, e eu deixo as referências aqui para que vocês, caso queiram se aprofundar. Bom, professores, bom estudo e bom trabalho a todos vocês. Agradecemos a participação dos professores, das professoras. Tenham uma ótima semana, né? Se cuidem e fiquem bem. Agradecido, Tati. Passo a palavra. Obrigada a todos. E agora nós vamos para o de série, a recuperação e aprofundamento de série. Muito obrigada.